Bora falar de sexo? Então bora! Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje a gente tá aqui pra falar de Sex Education, a série da Netflix que é sensacional, tá todo mundo falando sobre ela e realmente todo mundo tem que falar sobre ela porque foi um acerto da Netflix. Sex Education é com certeza uma das melhores séries que a Netflix já produziu e a gente já começa 2019 com uma excelente série. Se você ainda não assistiu a série, espera esse vídeo aqui, vai depois ver a série. Esse aqui não tem nenhum spoiler, é mais uma análise sobre o que eu achei da série e sobre os pontos positivos e negativos de Sex Education, beleza? The students at the school need your help and we need their money. I'll deal with the business end of things and you can do the therapy. Therapy? Yeah, sex therapy. Like your mum. Ah, sex therapist. This could be awesome. It could be popular. Bom, mas você deve estar se perguntando sobre o que é Sex Education, o que a série fala. Sex Education é uma série que conta a história de um menino que é criado por uma mãe que é terapeuta sexual. Esse menino, vivido pelo Asa Butterfield, acaba aprendendo certas coisas sobre o sexo e com isso ele tem uma certa facilidade para falar sobre o assunto. Junto a isso, uma menina percebe que na escola onde eles estudam tem muitos jovens com problemas sexuais e que precisam de ajuda. Então, com isso, ela e o personagem do Asa vão criar uma clínica sexual e ajudar os jovens dessa escola. E a partir daí, existem várias histórias que a gente vai descobrindo ao longo da série e que são sensacionais. Todas elas relacionadas ao sexo e aos problemas que esses jovens têm com o sexo. A série foge de qualquer tipo de estereótipo de uma série teen. Muito pelo contrário, Sex Education não tem medo de falar sobre assuntos muito importantes, como por exemplo, homossexualidade, aborto, relação entre pai e filho quando o assunto é sexo, feminismo, masturbação, muitos outros assuntos que muitas séries ou filmes às vezes tratam como tabu. Sex Education trata de uma forma natural, como se aqueles assuntos fizessem parte do nosso dia a dia. E eles realmente fazem parte do nosso dia a dia e eles devem ser tratados como tal. Eles devem ser discutidos de uma forma normal, sem nenhum tipo de tabu. E isso é muito interessante, a forma como a série trata esses assuntos, a forma como a série traz isso. Tudo com uma veia cômica e sempre com um drama por trás dele. E é muito interessante isso, e é muito interessante a forma como a série faz, quebrando qualquer estereótipo e sem nenhum tabu. Se é para falar de masturbação, a gente vai falar sobre masturbação, a gente vai falar sobre os pontos que essa questão trata, sobre o que o personagem está enfrentando, sobre o que é o assunto, de que forma que esse assunto pode ser tratado, só que tudo da forma mais leve e muito bem colocada pela série. Um dos principais exemplos disso é o personagem Eric, que é assumidamente gay, mas em momento algum a sexualidade dele é discutida pela série. Muito pelo contrário, ela é encarada de uma forma natural e não existe nenhum debate sobre a sexualidade do Eric. Ele é gay e ponto, não existe discussão em relação a isso. Essa questão ela tem que ser natural, ela tem que ser normal no dia a dia das pessoas e isso é muito interessante a forma como a série coloca a sexualidade do Eric. O Eric, inclusive, para mim, é o personagem que resume a série, porque ele tem todo um drama muito forte relacionado ao pai e à família dele, mas além disso, o Eric é um alívio cômico, uma veia cômica da série, que é o grande forte da série, a questão cômica, mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente. O Eric é o personagem que traz debates muito interessantes. Enfim, o Eric, como eu falei, é o resumo da série pra mim. Ele é um personagem que te cativa, te faz rir, te faz chorar ao mesmo tempo, enfim. E ele é um personagem que vai crescendo muito ao longo dos episódios e que vai ganhando uma força muito grande. Come on. You know you want to. There will be no dancing. Oh. Does it? Does it? Does it? Does it? That's right. I'll go. Assim como um personagem do Asa Butterfield vai crescendo muito ao longo dos episódios, o personagem do Eric, que é ali um coadjuvante, também vai crescendo muito e vai se entendendo como pessoa. E é muito interessante a gente ver esse entendimento do Eric como pessoa, com a questão da sexualidade dele, com a aceitação de quem ele é,
de como ele gosta de ser e de ser visto. Enfim, é muito interessante essa questão do Eric. A questão do Asa Butterfield, que é o personagem principal, também é muito interessante. A relação dele com a mãe dele é outro ponto muito forte na série, e é um drama que traz uma carga muito legal, porque você vê ali um personagem que lida com questões e problemas de outras pessoas relacionadas ao sexo, mas que ele também tem o próprio problema dele, a própria questão dele relacionada ao sexo, e que ele tá ali tentando resolver, ao mesmo tempo que ele resolve outros problemas de outras pessoas. Então o personagem do Asa também tem uma carga dramática muito grande e interessante, junto com a mãe dele. Eu achei esses dois personagens, o principal, o Asa Butterfield, e o Eric, que são personagens muito fortes e que resumem muito bem o que é a série. Enquanto o personagem do Asa Butterfield traz... Gente, eu tô falando o personagem do Asa Butterfield porque realmente eu esqueci o nome dele agora. Enquanto o personagem do Asa Butterfield traz a questão toda da série, a série gira em torno dele, ele é o protagonista da série. E se você não viu meu vídeo sobre protagonismo, vale a pena ver para você entender como funciona o protagonismo e como funciona a questão do personagem do Asa Butterfield na série. Vale a pena você ver, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Enfim, o Asa Butterfield, o personagem dele é o cerne da série, né? É ele que faz a série acontecer, então ele tem toda uma carga dramática muito forte, e a relação da mãe dele é muito interessante. Do outro lado, a gente tem um personagem que traz tanto o alívio cômico quanto a questão do drama entre pai e filho. E é muito interessante ver isso, é muito interessante você acompanhar esse crescimento desses dois personagens que crescem muito durante uma temporada. O alívio cômico, como eu falei, é o grande forte de Sex Education. A série, por não ter medo de falar de sexo abertamente, por não ter medo de falar de questões relacionadas ao sexo abertamente, ela faz piadas muito inteligentes e faz piadas muito interessantes. Algumas piadas são bobas, mas assim, você tá vendo uma série teen, você tá vendo uma série que é para o público teen. Então eu consigo entender algumas piadas um pouco mais fracas, mas ao mesmo tempo a série não se esconde e faz piadas muito inteligentes, muito interessantes para abordar aqueles assuntos do qual ela aborda. Junto a isso, a gente tem uma trilha sonora sensacional dos anos 80 e 90, que são perfeitas para a série, e elas se unem a um design, a uma fotografia, a um figurino brilhantes, e elas trazem um corpo muito interessante para a série. Elas fazem com que a série seja muito bem equilibrada. A junção de uma trilha sonora dos anos 80, 90, com um design um pouco mais dos anos 80, 90. A primeira vez que eu vi a série, a primeira vez que eu vi o primeiro episódio, o piloto, eu achei que a série se passava nos anos 80, 90, porque eu vi aqueles trajes, aquelas roupas, eu falei, opa, a série não se passa nos dias atuais. Até o momento em que você vê o primeiro celular, aí você fala, não, se passa nos dias atuais, mas ela tem todo um design nos anos 80, 90, e a fotografia também vai fortalecer essa questão, porque ela tem uma fotografia um pouco mais densa, um pouco mais escura e com cores vivas e cores bem vibrantes, porque o assunto é um assunto vibrante, o assunto é um assunto interessante. Então isso compõe muito bem a série, isso compõe muito bem as questões que a série aborda. Então vale muito a pena você ficar atento a todo esse design de Sex Education e a forma como ela é feita. Bom, essa foi a minha análise sobre Sex Education, sobre os personagens de Sex Education. Eu acho que você tem que assistir a série. Foi um dos grandes acertos da Netflix. A Netflix começou 2019 com o pé na porta, acertando muito bem. Uma série britânica muito bem feita, muito bem elaborada, com vários componentes ali se unindo para trazer um corpo, uma coisa só, muito bem feita, enfim. Fica aí a minha dica para Sex Education, fica aí a minha análise de Sex Education. Se você já viu, deixa o like. Se você não viu, deixa o like também. Deixa aqui nos comentários se tem alguma série que você gostaria de análise, se tem algum filme que você gostaria de uma análise. Deixa aqui nos comentários o que você achou da série, se você gostou, se você não gostou, enfim. É isso, por hoje é só. Um beijo e tchau!